pessoal, eu sou a Bruna Classe, professora de Biologia aqui no Estratégia Vestibulares, e hoje é dia de 100 dicas para gabaritar a biologia. Na dica de hoje, nós vamos conversar sobre os diferentes tipos de reprodução que existem. Existe reprodução assexuada e reprodução sexuada. A diferença é que na reprodução sexuada ocorre a fusão de gametas femininos com gametas masculinos, originando ali um novo ser. Na reprodução assexuada, eu não necessito de um indivíduo de outro sexo. O próprio indivíduo consegue se reproduzir e aí ele dá origem a uma célula idêntica a ele próprio. Reprodução assexuada pode ocorrer por divisão binária, como a gente já conhece na bactéria, a bactéria dando origem aí a duas novas células idênticas à célula-mãe. Por esporulação, que é muito comum em fungos, então esses fungos eles liberam aí, projetam estruturas chamadas esporos, que ficam ali dispersas no ambiente, esperando por uma condição favorável, então, para germinarem, tá? Para se estabelecerem como um novo indivíduo adulto. Existe ainda um tipo de reprodução que a gente chama de fragmentação, que ocorre, por exemplo, nas estrelas do mar e nas planárias. Esses animais, quando sofrem algum acidente, têm aí uma parte do corpo então cortada ou danificada, conseguem regenerar e dar origem a novos indivíduos a partir desses pedaços de corpo. Então, quando uma estrela do mar tem ali um dos seus braços cortados, esse pedaço dá origem a uma nova estrela e esse também. Assim como na planária, se ela sofrer partição, cada uma dessas partes consegue se regenerar em uma nova planária. Isso é a fragmentação. Muito semelhante à fragmentação, existe o processo de esquizogênese. A única diferença da fragmentação para a esquizogênese é que a esquizogênese ocorre a partir de uma partição voluntária e não acidental, ou seja, o indivíduo voluntariamente solta um pedaço de seu corpo e aí dá origem a um novo indivíduo através desse pedaço. Por exemplo, nas minhocas, se elas querem fugir de um predador, elas conseguem soltar um pedaço de seu corpo para confundir o predador e aí elas regeneram então o pedaço faltante, dando origem a um indivíduo então 100% inteiro, tá? Esse processo é chamado de esquizogênese. Existe ainda uma forma de reprodução chamada de brotamento, no qual um broto do indivíduo adulto vai se formando, vai crescendo até que ele se solta do indivíduo adulto, cai no substrato e se transforma então num indivíduo novo, né, jovem que vai crescer aí. Semelhante ao brotamento, nós temos a gemulação, um tipo de reprodução de brotamento específico que ocorre nos poríferos, nas esponjas do mar, e ainda a estrobilização, que é um tipo de reprodução assexuada que ocorre nos quinidários, nas águas-vivas. As águas-vivas, quando são larvas, são chamadas de plânulas. Essas plânulas nadam e se fixam a um substrato. A partir daí, elas vão sofrendo diversas divisões que são chamadas de estróbilos, e cada um desses estróbilos vai se acumulando um por cima do outro, formando um pólipo adulto, até que a porção final desses estróbilos se transforma numa água-viva jovem chamada éfira. E essa estrobilização é um tipo de reprodução assexuada. Ainda temos a partenogênese, um tipo de reprodução no qual um óvulo dá origem a um novo indivíduo sem a fecundação. Perceba que um óvulo da rainha, quando é fecundado por um espermatozoide do zangão, produz ou uma rainha ou uma operária. Mas um óvulo que não é fecundado dá origem a um zangão N. Então, a partenogênese não envolve a fusão de gametas. Já na reprodução sexuada, que ocorre então com a fusão de gametas femininos e masculinos, a gente tem a autofecundação, quando os animais possuem tanto as gônadas masculinas e femininas, e são chamados hermafroditas, quanto a fecundação cruzada, quando duas espécies aí, existe dois indivíduos distintos para cada um dos sexos. Dentro da fecundação cruzada, eu posso ter uma fecundação externa, quando a união dos gametas ocorre fora do organismo, por exemplo, aqui no sapo,
Perceba que a fêmea libera os ovos aqui na água e o macho libera os espermatozoides na água, e aí a união dos gametas vai ocorrer então externamente ao corpo da fêmea. Ou fecundação interna, quando há desenvolvimento, união aí de gametas no interior do corpo do organismo. E aí a transferência pode ser direta ou indireta. Direta quando há cópula e indireta quando os machos depositam os seus gametas no ambiente e a fêmea então encosta nesses gametas e aí tem seus ovos fertilizados. Relativo à reprodução sexual, a gente tem 3 tipos de desenvolvimento. Os vivíparos, que são os embriões que se desenvolvem dentro do corpo da mãe, como no cavalo marinho, que no caso é do pai. Os ovíparos, quando o embrião se desenvolve no interior de um ovo, como nas aves e nas cobras. E os ovovivíparos, quando o embrião se desenvolve dentro de um ovo, porém este ovo fica abrigado no interior do corpo materno. Então, vivíparo, ovíparo e ovovivíparo. Essa foi a dica de hoje sobre os diferentes tipos de reprodução. A gente se vê na próxima. Até lá!